A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão, Ontem eu não consegui enviar o vídeo, por um bom motivo, Ontem, graças a Deus, minha mãe resolveu visitar a casa do Senhor e fui acompanhá-la. Então, ontem nós estávamos muito bem acompanhadas e pelo horário que eu cheguei, se eu fosse compartilhar, poderia incomodar algumas pessoas, porque tem gente que deixa o Zap ligado, Então, acabaria acordando, sem a necessidade, acabaria atrapalhando o seu sono. Mas eu já tinha avisado a vocês que poderia falhar alguns dias enquanto estou aqui em São Paulo, Mas, então, só lembrando, que estamos lendo o livro de Êxodo, uma leitura cronológica que é de acordo aos acontecimentos, E essa pesquisa eu fiz pela internet, não tenho certeza se realmente essa é a sequência, mas vamos lá. E assim, no livro de Êxodo, nos primeiros capítulos, tanto que no capítulo 20 é onde é onde Deus dita os 10 mandamentos, que são perpétuos, ou seja, eternamente, não há mudanças, Perpétuos quer dizer para sempre, então não tem mudanças. Os primeiros capítulos de Êxodo fala sobre as leis, As leis, sim, elas podem ser mudadas, alteradas, modificadas. Mas agora, nos capítulos que estamos vendo agora, Deus está falando sobre o tabernáculo, de como será feito o tabernáculo, Inclusive as pessoas que irão trabalhar nesse tabernáculo e que Ele está capacitando essas pessoas para trabalhar nesse tabernáculo, que é uma coisa muito interessante, perdão, estou mexendo muito. É uma coisa muito interessante, que isso nos mostra, que Deus, quando Ele tem uma missão para nós, Ele nos capacita para fazer essa missão, para concluir essa missão. Às vezes a gente vê que Deus tem uma missão para nós e a gente fica pensando, nossa, Senhor, mas como eu vou fazer? Eu não sou capaz de fazer tal coisa, Eu não tenho conhecimento de tal coisa, mas Deus capacita os teus filhos para cumprir as missões que lhes são escolhidas, Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar em relação à sua missão que Deus lhe escolheu, que Deus lhe atribuiu, porque Ele te capacita para que você a cumpra, Então, eu não vou ler totalmente o capítulo, Como sempre, eu vou fazer um resumo, porque já estamos no final, A gente está no capítulo 36 e Êxodo só vai até o 40. E aqui a finalização do tabernáculo, Tanto que ontem a gente já leu o primeiro versículo do capítulo 36, que foi só para finalizar o capítulo 35. Mas hoje, a partir do versículo 2, fala sobre as ofertas do povo, Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés
toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do Senhor do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés mandou que o povo proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Imagina só. Deus tocou o coração de todos ali, que as ofertas que vieram eram muitíssimo mais do que se precisava, né? Então, por isso pediram para que realmente parasse de ofertar, porque sobraria muito material ainda, né? Aí, a partir daqui, do versículo 8, eles começam a falar de como serão feitos de como será feito o tabernáculo, né? No versículo, a partir do versículo 8, por exemplo, está falando sobre a cortina, né? Assim como todo sábio de coração, entre os que se faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido e de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins da obra mais esmerada as fez, né? Aí fala tudo sobre a cortina, de como ela é feita, de que tamanho ela é feita, de como ela é colocada, de como ela é trançada, e assim por diante, até o versículo 18. Já no versículo 19, fala sobre a cobertura de peles. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. Aí aqui já vai falando sobre o comprimento, sobre como seriam os encaixes dessas tábuas, né, sobre o tamanho de cada uma, né, sobre as bases, né, de que material seria, então sobre a colocação, né, em que lugar seria, e isso vai até o versículo 38, né? Dizendo, formando quais seriam as suas formações, o que colocaria nessa base, do como se pareceria, que no caso aqui, no 38, por exemplo, termina, né, com as suas asas, 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Já no capítulo 37, gente, perdão, como eu falei, eu estou sem material, então escurece, clareia, escurece, mas o importante é a palavra do Senhor. Já no capítulo 37, já fala sobre a arca, né? Que é a arca, que no caso que é super importante, porque a arca é onde irão as tábuas, né? Com os mandamentos. E essa arca, ela será viajada, né? Ela viajará muito, passará por muitos lugares, né? E aí, no 37, fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Então aqui ele está até o versículo 5, ele vai explicando como foi feita essa arca. E o propiciatório, a partir do versículo 6, né, vai se falando que fez também o propiciatório de ouro puro, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro,
de obra batida os fez nas duas extremidades do propiciatório, que vai até o versículo 9. Já a partir do versículo 10, fala sobre a mesa da proposição, né, que fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E aqui vai dizendo exatamente como é a mesa da proposição, que essa mesa tem, né, tem seus varais, tem várias coisas nela, seus utensílios. A partir do capítulo do versículo 17 fala sobre o candelabro, né, que também fez o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores tornavam com ele uma só peça. E aqui ele vai falando todos os detalhes desse candelabro até o versículo 24. E no versículo 25 fala sobre o altar de incenso, né? E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado, era o seu comprimento de 1 côvado, a sua altura era 1 quadrado, e 2 côvados da sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E ele vai finalizando esse capítulo até o versículo 29, onde ele diz que também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual a obra do perfumista. Lembrando que Deus escolheu que cada um teria a sua função ali. Tá? Não foi um que foi chegando e foi falando, eu quero ajudar, vou fazer tal coisa. Não, foi Deus quem escolheu que cada um fizesse tal coisa, né? E no versículo 38, o altar do holocausto, fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados, era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E aqui ele vai explicando exatamente como era feito esse altar, né, com argolas, com varais, né, e com tudo mais. O pátio externo, a partir do versículo 9, né, da banda do meio-dia ao sul, as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados, e dizendo como eram feitas as colunas, como eram feitas as cortinas, como eram colocadas, falando exatamente como deveriam ser feito tudo no pátio externo, como era colocado cada peça no pátio externo. A quantidade de metais usadas, né, no versículo 21. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artífice e bordador, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E aqui ele vai informando até o último versículo cada coisa que foi usada, né? Ele fez uma relação de tudo que foi usado, até mesmo para mostrar ao povo que realmente tudo o que foi doado realmente foi, tudo que foi ofertado, aliás, realmente foi usado, o que foi realmente usado no tabernáculo e o que sobrou, né, para dar uma, como se diz assim, para dar uma satisfação ao povo, né?
E finaliza no 31, né, no versículo 31. E as bases do pátio ao redor, as bases do portão do pátio, todas as estacas, os tabernáculos e todas as estacas do pátio ao redor. E as vestes sacerdotais, no capítulo 39, fizeram também as vestes do ministério para ministrar o santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. E aqui, nesse capítulo, explica exatamente como eram essas vestes, né? Que material usar, como ser feito, as pedras a serem usadas, né? Porque ele usava 12 pedras, simbolizando 12 pedras no peito, simbolizando as 12 tribos, né? Inclusive falando das vestes dos seus filhos também, porque as roupas dos levitas, que eram o povo separado para trabalhar exclusivamente para Deus, as roupas eram diferentes, ou seja, as vestes sacerdotais, né? E a nuvem cobre o tabernáculo no versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não pôde entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ela, perante todos os olhos de toda a congregação de Israel, em todas as suas jornadas. Então, né? Aqui, lembra-se que no deserto era a coluna de fogo e a nuvem durante o dia, né? E depois que foi feito o tabernáculo, então era durante o dia a nuvem sobre o tabernáculo e à noite era o fogo. E à noite o fogo. Quando Deus queria que o povo se levantasse e saísse do lugar, ele simplesmente levantava-se do tabernáculo, querendo dizer para que o povo se levantasse e seguisse em frente, né? Aí depois eu precisava ver antes qual era o próximo livro, mas fica de surpresa, porque se eu mexer aqui no vídeo, eu não vou saber dar continuidade e eu vou acabar perdendo a gravação aqui. Lembre-se que eu já tinha comentado a vocês que eu não me lembro mais como que faz a edição. E hoje, graças a Deus, vou novamente à casa do Senhor, né, em um outro ministério. E eu vou me preparar já, né? Então, enquanto isso, o vídeo vai sendo publicado, vai sendo carregado. Então, por isso que eu já estou fazendo o vídeo, para não correr o risco, igual ontem, né, de chegar tarde e acabar ficando sem o vídeo. Então, eu vou ver se eu consigo me programar para fazer com que o vídeo saia mais cedo, tá? E isso, no livro de Êxodo, na realidade, né, os principais são os primeiros capítulos, pelo fato de que os primeiros capítulos nos ensinam sobre as leis, né? Porque as leis, elas foram feitas para o homem, né? Elas foram feitas por causa do homem. Porque até então, ninguém sabia o que era certo e o que era errado, né? Então, quando Moisés começou a conversar com o povo, falando o que se deve e o que não se deve fazer, ali já era falando sobre as leis, já era porque sabia que as leis viriam e que o povo deveria segui-las, né? Então, a gente sabe que devemos seguir as leis. Nós já seguimos as leis do mundo, né? Afinal de contas, a gente sabe que a gente não pode roubar, que não pode matar, que há punição para isso, né? Então, as leis dos homens, elas têm a base na lei de Deus, né? Já dá para ver por aí.
mas o principal é a lei de Deus, né? Deus diz que devemos respeitar as leis e principalmente os mandamentos, né? Mas Deus também diz que, assim, os mandamentos diz que devemos respeitar nossos pais, contanto que não vá contra a palavra do Senhor. E diz também que devemos respeitar as autoridades, contanto que não vá contra a palavra do Senhor. Ou seja, em tudo o que fizestes, sempre o Senhor em primeiro lugar. Nunca deixe que o Senhor saia da sua vida, nunca deixe que o Senhor saia do principal, né? Que é à sua frente, ele é o seu guia, ele está à sua frente, ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, às suas costas, ele te guia, ele te protege, ele te guarda, não permita que se afaste de ti. Aliás, não se afaste dele, porque Deus não se afasta de ninguém, nós é que nos afastamos dele. Então, se permaneça firme no caminho do Senhor, porque aquele que anda no caminho do Senhor sempre tem a proteção divina e tem a garantia da salvação, porque, aliás, a garantia da salvação entre aspas, né? Até mesmo porque só Deus sabe quem será salvo, né? Nós não sabemos quem será salvo. O importante é, aqueles que andam no caminho do Senhor têm o direito de escolher, né, andar no caminho do Senhor, andar no caminho reto para poder participar da salvação. E no dia do julgamento, ali Jesus Cristo nos defenderá para que possamos ir para o reino de Deus, né? Que é o mundo principal que foram feito para nós, né? Nós que eu digo lá naquele tempo do Éden, né? Não nós agora, os seres humanos, porque esses seres humanos carnais, nós somos obstinados, né? Lembra-se que a própria palavra diz que a malignidade já vem na meninice. Então, se mantenha no caminho do Senhor. E se você não é do caminho do Senhor, se dê a oportunidade de experimentar, pois é maravilhoso aqui andar nos caminhos do Senhor e sentir a leveza do seu fardo, porque o fardo do mundo é pesado, mas aquele que anda com Cristo do Jesus tem o fardo leve e tem a garantia de ser salvo, tem a garantia da vida eterna, né? Deus nos garante a vida eterna, apesar que eu tinha falado que ele não tem garantia de nada, mas aquele que realmente anda nos caminhos do Senhor sente a garantia, porque Deus é um Deus de promessa, é um Deus de amor. E ele, quando ele promete, ele cumpre. Ele não é homem de mentir, nem homem para se arrepender. Então, se mantenha no caminho do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, derrama a tua unção sobre essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Que ela possa, Pai, sentir a tua presença nesse momento, Pai. Transforme a vida dela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em seu lar. Tire dela todo esse mal, todo esse rancor, toda essa tristeza, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu Filho, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.